E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá. Aqui quem está falando é o professor Rosimário. Vamos trabalhar agora, o uso dos pronomes relativos. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vem comigo. Bem, uma definição de pronome relativo é um pronome que liga duas orações e para esse pronome relativo existir, para a gente usar e unir duas orações com esse pronome relativo, é necessário que entre duas orações tenham um elemento comum. Como assim, professor? Vamos ver. Primeira oração que temos aí. Ontem roubaram o quadro. Temos aí, em destaque, a expressão o quadro. Na oração abaixo nós temos o quadro estava na parede da sala. Também nós temos aí a expressão o quadro. Bem, eu posso usar um pronome relativo para unir estas duas orações. E como eu faço? Coloco, imediatamente aí no antecedente a expressão o quadro, e eu retomo essa expressão o quadro através de um pronome relativo. Como ficaria? Ontem roubaram o quadro que estava na parede. Essa palavra que é um pronome relativo que retoma o quadro. Para eu não precisar dizer, ontem roubaram o quadro e o quadro estava na parede. Para eu não precisar retomar isso outra vez, eu uso o pronome relativo que. Tudo bem, meninos? Vamos prosseguir. O pronome relativo mais usado é o pronome relativo que a gente usou no exemplo anterior. Vejamos um outro exemplo de pronome relativo. Marcos analisava um texto. O texto era incompreensível. O que nós temos aí? Qual termo é em comum nestas duas orações? Muito bem, exatamente. Texto. Então, a oração ficaria assim. Quando nós usamos o pronome relativo que, Marcos analisava um texto que era incompreensível. Tudo bem, meninos? Vamos prosseguir então. Meninos e meninas, claro. Outro pronome relativo usado é o pronome quem, que tem mais ou menos as mesmas propriedades de que, só que é usado quando a gente quer se referir de uma maneira mais clara a pessoas. Vamos lá. Júlia foi embora. Todos se apaixonaram pela Júlia. Temos em comum o quê? A expressão Júlia, ok? Temos aqui a expressão Júlia. Professor, e esse pela é o quê? Na verdade, esse pela tem aí uma preposição, por, mais o artigo a. E aí a gente fez essa contração que ficou pela. Bem, meninos, prossigamos. Como é que ficaria essa frase? Júlia foi embora, todos se apaixonaram pela Júlia. Como é que ficaria? Pensemos um pouco. Júlia, por quem todos se apaixonaram, foi embora. Esse por quem todos se apaixonaram não tem mais a palavra Júlia, mas Júlia é retomada pelo pronome relativo quem. Tudo bem até aqui? Vamos lá, prossigamos. Outro pronome relativo muito usado é o pronome relativo o qual. E é claro, tem também o feminino, a qual, tem os quais, as quais. É muito usado esse o qual ou a qual quando a gente quer deixar muito claro, quando há o risco de usando, por exemplo, o pronome relativo que ou quem, a gente não deixar muito claro a que se refere, na verdade. Então, é muito bacana o uso do o qual ou a qual quando que ou quem acabar dando um sentido ambíguo, Vamos prosseguir aqui. O guia da turma se atrasou. O guia da turma era novo na empresa. Nós temos a expressão que está aí em comum nas duas orações, o guia da turma. Como ficaria essa oração, Aliás, como ficaria esse período se nós transformássemos esses dois períodos simples em apenas um período composto? Ficaria assim. O guia da turma, o qual se atrasou, era novo na empresa. Tudo bem? Vamos lá. Prossigamos. Outro pronome relativo
Muito usado é o pronome relativo onde. Mas, galera, fique atento, tá? Pronome relativo onde só pode ser usado quando se trata de lugar, tá bom? Quando se trata de lugar. Quando se trata, por exemplo, de assunto, não é onde. Por exemplo, houve uma grande discussão onde trocamos ofensas. Não é adequado, porque onde se refere sempre a lugar. E nesse exemplo que eu disse, né, a discussão não é um lugar. Tudo bem? Vamos lá. Abri esse parêntese, fechei esse parêntese, vamos prosseguir. Moro na rua. A rua é esta. Como ficaria usando o pronome relativo onde para unir esses dois períodos em apenas um? Ficaria: esta é a rua onde moro. Tudo bem com vocês até aqui? Acompanhando? Vamos lá. Outro pronome relativo que deveria ser mais usado, mas não é tão usado, e parece, né, algo muito culto, mas não é tão culto, é na realidade algo simples até, se a gente parar para pensar, é o pronome relativo cujo. Ele parece culto porque não é muito usado, mas há lugares em que ele deve ser usado, independente das circunstâncias. Vamos lá. Visitava sempre as primas. Passar a infância na casa das primas. O que nós temos aqui? Os dois termos, as primas, né, temos aqui. E como nós construímos, né, esse período composto usando essas duas orações e usando um pronome relativo para conectar isso? Visitava sempre as primas em cuja casa passara a infância. Uma coisa interessante, meninos. O pronome relativo cujo tem muito a ver com posse, pertencimento, ou seja, essa casa era a casa que pertencia às primas. Então, quando a gente vai se referir, né, a usar um pronome relativo que tem a ver com posse ou tem a ver com pertencimento, algo que pertence a alguém ou algo que é algo de alguém, sempre tem aí, né, esse uso do pronome relativo cujo e, claro, né, os seus derivados, cujo, as suas flexões, perdão, cujo, cujas, cuja, cujos, enfim. Tudo bem até aqui, galera? Vamos prosseguir. Fique atento. Verifique, né, no uso do pronome relativo se ele tem uma preposição. Em caso afirmativo, a gente precisa conservar a preposição exigida pelo verbo antes do pronome relativo. Um exemplo: comprei um agasalho. Preciso do agasalho. Fique atento, porque, olha, eu preciso de algo. Então, eu não posso esquecer que se eu uso o verbo precisar, tem que se manter, né, deve se manter a preposição de. Mas, professor, eu acabei usando aí um pronome relativo no lugar desse segundo agasalho. O que eu faço? Boa pergunta. Você vai jogar essa preposição antes do pronome relativo. Comprei um agasalho do qual preciso. Qual está se referindo a agasalho e eu tenho, né, que colocar essa preposição de, que o verbo, né, o verbo precisar rege, ele exige antes do pronome relativo. Tudo bem? Se o pronome relativo ele vai antes do verbo e o verbo ele tem preposição, então essa preposição vai antes do pronome relativo. Tudo bem? Vamos praticar um pouco, meninos. Comprei alfajores. Você também gosta de alfajores? Como ficaria esses dois períodos se eu os escrevesse em um período só? Esses dois períodos simples, se eu os transformasse em um único período composto, como ficaria? Pensem um pouco. Se você quiser dar uma pausa, pode dar uma pausa e tentar resolver isso aí no seu caderno. Vamos lá. Bem, meninos, para a gente não perder tempo, vou fazer aqui a correção. Comprei alfajores, você também gosta de alfajores.
O período composto resultante ficaria assim, ó. Comprei alfajores, dos quais você também gosta. Verbo gostar, se eu gosto de algo. Então, essa preposição que vem depois, eu tenho que colocar antes do pronome relativo. Tudo bem? Vamos prosseguir. Fotografei a casa. Meus pais moraram na casa. Olha só, crianças. A casa e depois nós temos na casa. Vejamos. Fotografei a casa em que meus pais moraram. Vamos prosseguir. A menina ainda não chegou. Eu gosto dos olhos da menina. Essa aí, hein? Lembra ou é igual, né, a uma atividade, a um exemplo que eu dei anteriormente. E aí? Querem fazer? Dê uma pausa e tente resolver. Vamos lá. A menina ainda não chegou. Eu gosto dos olhos da menina. A menina de cujos olhos eu gosto ainda não chegou. Porque eu gosto, ele precisa, né? Se eu gosto de alguma coisa. Então, olha, a menina de cujos olhos eu gosto dos olhos da menina, ainda não chegou. Bem, meninos, é isso aí. Recomendo a vocês, por favor, tentem rever esse texto, né? Rever, aliás, esse vídeo. Deem uma lida nos exemplos, tentem resolver, copiem, reescrevam. Caso tenha dúvida, volte esse vídeo. Caso a dúvida permaneça, né? Caso permaneça a dúvida, converse com o professor. A gente está aqui para poder ajudá-los em tudo que for possível. Conte com nossa ajuda, conte com nosso apoio. Nós estamos aqui e confiamos muito em você. Força! Tchau, tchau! Fui!